Olá, bom dia! Está começando o nosso boletim semanal do A10mais.com nesse domingo, dia 14 de junho, um dia depois do jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. Hoje eu, Laura Parente, estou aqui com a Giovana Alves para te deixar muito bem informado sobre tudo o que aconteceu nessa semana. Bom dia, Giovana, seja muito bem-vinda ao boletim A10mais.com. Bom dia para você, Laura, e para quem está em casa. É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez para apresentar os destaques do portal A10mais.com com as principais notícias que repercutiram ao longo da semana, tanto no Piauí quanto em todo o Brasil. Nós e você de casa seguimos juntos até às 11 da manhã. E confira agora que 2 homens foram presos pela Polícia Militar durante uma ação que aconteceu na Zona Leste de Teresina. Os suspeitos tentaram fugir após perceberem a aproximação de uma viatura, mas foram capturados e com eles apreendidos uma arma de fogo, drogas, celulares e outros objetos. Entre os materiais encontrados estava uma máscara semelhante à utilizada na série La Casa de Papel. Mais detalhes agora com o Matheus Oliveira. A ação da Polícia Militar por meio da Força Tática do 5º Batalhão aconteceu na Vila Mandacaru, zona leste de Teresina, por volta das 22 horas desta quinta-feira. 2 pessoas foram presas, 11 invólucros de maconha, 44 de crack, 21 de cocaína foram apreendidos, além de um revólver calibre 32 e 4 celulares. Os 2 criminosos, que possuem nome de dupla sertaneja Alain e Renan, já são velhos conhecidos da Polícia Militar. Além do entorpecente e a arma de fogo encontradas em poder dele, a polícia também localizou uma máscara de um seriado de TV, La Casa de Papel. O instrumento era utilizado para colocar terror nas vítimas em que eles abordavam na zona leste de Teresina. A Força Tática interceptou esses indivíduos que tentaram empreender fuga, mas com o mesmo foram encontradas uma grande quantidade de droga, entre crack, maconha, porção de cocaína, vários celulares, uma arma de fogo e uma máscara, no qual que remonta, logicamente direciona, além do porte legal de arma, a posse das drogas, desses celulares que serão verificados se há restrição de roubo e furto, e o que é um indicativo, logicamente, que esses indivíduos já conhecidos, que os mesmos tenham cometido algum tipo de crime, venham cometendo, além do tráfico de drogas, de roubos, cometido com o uso de arma de fogo. O comandante do Policiamento Metropolitano destacou ainda a atuação da Polícia Militar durante as festas juninas e nos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. A gente orienta que o cidadão, logicamente todo mundo vai estar torcendo aí pela seleção brasileira, aqueles que forem fazer o uso de bebida alcoólica, que tenham a consciência, põe a mão na consciência, para não fazê-lo, o uso e logo posterior, digamos, pegar a direção do seu veículo, da sua moto, para evitar os acidentes. Mas o trânsito vai fazer as operações também, em consonância aqui com as demais grandes comandos, o CPE, o CPM, a DGO, no sentido de garantir a segurança completa, Então, daqueles que estão assistindo e, logicamente, os transeuntes que estão indo e vindo, circulando na cidade de Teresina por conta desses jogos, evitando qualquer problema e que realmente as pessoas possam, digamos, estar torcendo pela vitória da nossa seleção, saindo de casa, aqueles que for sair, retornando em segurança, e aqueles que permaneçam também em casa, ter essa tranquilidade de estar assistindo o jogo da seleção brasileira. E trazendo mais informações, vamos falar agora da morte da Dona Francisca da Silva Souza, de 43 anos. Ela estava desaparecida e o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição em Timon. O ex-companheiro é apontado como o principal suspeito do crime. O nosso repórter Sérgio Alon conversou com a Polícia Civil sobre esse caso. Vamos conferir? Em um estado avançado de decomposição, o corpo de Francisca da Silva de Souza, de 43 anos de idade, foi encontrado. Ela estava sendo procurada por familiares há pelo menos uma semana. Segundo informações apuradas pela polícia, a Francisquinha, como era conhecida, teria ido até um bar, até o momento do mesmo fechar. Ela, não satisfeita, procurou um outro estabelecimento, porém, no meio do caminho, ela some. Familiares preocupados procuram a polícia. Dias seguintes, um popular termina encontrando o corpo e aciona as autoridades. Vizinhos lá do local, do imóvel onde ela foi localizada, percebendo o mau cheiro, a questão também de animais sobrevoando
o imóvel, resolveram verificar o local sem adentrar e viram que tinha um corpo de uma pessoa lá estirado no chão. Após análises, mesmo em avançado estado de decomposição, foi possível identificar o cadáver. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. O perito que esteve no local informou para a gente que ela estava despida, né? As vestes dela, o short rasgado. Alguns objetos também foram localizados lá nos arredores do corpo. O que foi encontrado, constatado no corpo em si? Ela foi morta de que maneira? Essas informações preliminares eu tive conversando com o perito médico legista e em razão do estado avançado que ela foi encontrada, já estava até esqueletizando já, ele não encontrou causa morte para o fato. E isso aí vai depender do que a gente coletar de prova, do que o perito coletou de prova no local, para que a gente possa formar uma convicção do que aconteceu lá no local. O perito me informou que foram coletados 3 pedaços de madeira com vestígios do que ele acha ser sangue, né? Mas isso vai depender de perícia, né, para constatação se é sangue e se o sangue é da vítima. Ou seja, a princípio ali foi morta a pauladas, seria a primeira linha de pensamento. A primeira linha de pensamento pelo que foi encontrado no local. O suspeito do crime seria o marido e a principal linha de investigação é que se trata de um feminicídio. O suspeito, ele é conhecido como Miguel, né? Os familiares, amigos, vizinhos, né, reportam que ele trabalha como estivador, né, esporadicamente, né, e seria usuário de entorpecentes, e a gente não tem informações do paradeiro dele. A polícia está fazendo as próximas investigações até o momento que capturá-la. Exatamente, a gente está trabalhando para ver se realmente essa linha de investigação vai se confirmar, né? Agora que a gente iniciou as oitivas, né, relacionadas à família e algumas testemunhas que presenciavam essa questão das agressões verbais e físicas lá no local onde a vítima residia. A Polícia Civil deve apurar o caso e agora segue à procura do suspeito. A gente não tem ainda informações do paradeiro dele. Ele, após a separação com a vítima, ele passou a viver em local, em diversos... virou mendigo, né? Porque diz que é usuário de drogas, né? E aí não tem assim um paradeiro certo. Veja também que um suspeito de agredir, ameaçar e manter a companheira em cárcere privado foi preso pela Guarda Civil Municipal de José de Freitas, no norte do estado. O caso de violência doméstica foi denunciado por vizinhos. Alexandre Gomes traz as informações. O homem foi preso em flagrante, suspeito de agredir, ameaçar e manter a própria companheira em cárcere privado no município de José de Freitas, região norte. A prisão aconteceu após denúncias de moradores à Guarda Civil Municipal. O caso foi registrado no bairro Deus Me Deu. Segundo a Guarda Civil Municipal, a equipe foi acionada por moradores que denunciaram uma possível situação de violência doméstica em uma residência da região. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima, que relatou sofrer agressões físicas, ameaças constantes e restrição de liberdade por parte do companheiro. A vítima relatou que estava sendo submetida a agressões, a ameaça e restrição de sua liberdade por parte de seu companheiro. Identificamos ele pelas iniciais FCD do estado do Maranhão, e os fatos de violência doméstica eram recorrentes, e que a noite anterior essa senhora tinha passado agressão física e psicológica, e a mesma foi ao 17º DP registrar um boletim de ocorrência.
Ao retornar para casa, o acusado novamente tentou agredi-la, mas os vizinhos fizeram a denúncia, formularam a denúncia, que foi de fundamental importância, né? E a guarnição prontamente foi ao local e deu ordem de prisão ao acusado e conduzimos ele à Casa da Mulher Brasileira para ser feito todo o procedimento legal. Ao chegarmos na Casa da Mulher Brasileira, a delegada constatou que já tinha um boletim de ocorrência por tentativa de feminicídio desse acusado com essa vítima há uns meses atrás. Ele já tinha tentado perfurá-la com um punhal. A violência doméstica continua sendo uma das principais preocupações das forças de segurança. Neste caso, a rápida denúncia de moradores foi fundamental para que a vítima recebesse atendimento e o suspeito fosse preso em flagrante. Após a prisão, o homem foi encaminhado à Casa da Mulher Brasileira em Teresina, onde foram realizados procedimentos legais cabíveis. É mais uma prisão efetuada através da Guarda Civil Municipal, Secretaria Municipal de Segurança de José de Freitas. O caso será investigado pelas autoridades competentes. A identidade da vítima está sendo preservada conforme prevê a legislação de proteção às mulheres em situação de violência. Mais detalhes acompanhe no portal a10mais.com ou aqui dentro do jornalismo da TV Antena 10. E olha só, o governador Rafael Fonteles entregou na região da Grande Santa Maria da Codipe obras do Orçamento Participativo Digital e títulos de regularização fundiária através do programa Casa Legal para mais de 600 moradores da comunidade. Mais informações com Matheus Oliveira. Um documento que não significa apenas a regularização do imóvel, mas também a conquista de um sonho esperado há anos. O governo do estado do Piauí, por meio da SEAD, entregou 647 registros de imóveis para moradores da Grande Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. Seu Manuel foi uma das pessoas beneficiadas pela ação do governo Rafael Fonteles. 31 anos. Hoje chegou o grande dia, viu? Hoje está bom demais esperando, mas a esperança sempre existe, né? Não é dizer que o dia que morre, não. E hoje eu me sinto assim realizado, porque o governador e a equipe toda nos proporcionando esse... Hoje posso dizer que tem uma casa, a partir de hoje eu já posso dizer que tem uma casa. Além dos registros de imóvel, o governador também entregou obras do Orçamento Participativo Digital, o OPA. Agora aqui na Grande Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina, fazendo também entregas de obras do OPA, obras escolhidas pelas associações de moradores e que vão a voto popular pelo WhatsApp. Inclusive inicia amanhã a nova edição, nova votação do OPA. Eu convido todo o povo de Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano a votarem nas obras de preferência de cada uma das comunidades. E também aqui entregas de registro de imóveis do programa Casa Legal, garantindo segurança jurídica e desenvolvimento econômico através da regularização desses imóveis que há décadas as famílias esperam por esse momento, e tudo de maneira gratuita, feito pelo governo do estado do Piauí em parceria com o Tribunal de Justiça. Aqui na região da Grande Santa Maria, o Casa Legal já atendeu cerca de 2.050 imóveis. Mas o projeto não atende apenas Teresina. Cerca de 50 municípios do interior do estado já foram contemplados pela ação do governo do estado. O Casa Legal hoje representa o maior programa de regularização fundiária já visto na história do nosso estado e também um exemplo para todo o país. São milhares, dezenas de milhares de famílias que hoje contam com a segurança, a tranquilidade e a dignidade de terem um registro da sua casa no seu nome. Nós estamos aqui hoje no Santa Maria da Codipe, né, com entrega só desse dia de hoje de 1.000 registros e são mais de 2.500 pessoas favorecidas aqui nessa região do extremo norte da nossa cidade de Teresina. Todo o processo de regularização fundiária realizado pelo Casa Legal é desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí. O OPA chega através da infraestrutura, o calçamento, o asfalto, a quadra de esporte, o polo de cultura, né? Os trabalhos da Secretaria de Segurança Pública, a Patrulha Cidadã,
e o Casa Legal chega, né, para além da vizinhança, chega dentro da casa, é a casa de fato e de direito, com o papel passado, como se diz, né, fazendo com que as pessoas tenham segurança daquilo que é um bem, o nosso bem maior, que é a nossa casa, é o nosso teto, né? A regularização do imóvel traz uma série de benefícios ao proprietário, como acesso ao crédito, a possibilidade de investir em reformas e melhorias, além da segurança jurídica sobre o local onde as pessoas vivem. Aqui na Santa Maria nós participamos desde o desenho inicial para a determinação e fizemos em 3 etapas, 3 fases. E hoje aqui uma das grandes entregas que o governador Rafael vai fazer. São pessoas que vão receber o seu título, permitir que ele faça investimentos, que ele invista naquilo que ela quer empreender. Pessoas vão conseguir ter crédito bancário, vão ter segurança jurídica no seu imóvel e conseguir fazer da sua vida realmente com muito mais segurança a partir de agora. E veja que um homem identificado como Francisco José Souza Barbosa foi preso após agredir e ameaçar de morte a própria mãe na cidade de Timon, no Maranhão. A motivação das agressões estaria relacionada ao uso de drogas feito por Francisco José. De acordo com as informações, o homem teria pedido dinheiro à mãe, que se recusou a atender ao pedido, dando início às agressões. Acompanhe. Conduzido pela GCM de Timon, é Francisco José Souza Barbosa, de 40 anos. Segundo a Guarda Civil, ele foi preso no Conjunto Boa Vista, suspeito de agredir e ameaçar de morte a própria mãe. Mas conta pra gente, até pra você poder se defender. Moço, sai de perto de mim, moço. Por que você bateu na própria mãe? Bate foi na... Guarda Civil Municipal aqui da cidade de Timon conduziu um homem aqui para a Central de Flagrantes suspeito de bater na própria mãe. Aqui a gente inclusive acompanhou a condução do mesmo aqui para a Central de Flagrantes, mas a mãe até pediu para que não filmasse. Mas é claro, a gente aqui no função da nossa profissão terminou registrando esse momento onde o homem inclusive jogou as palavras para a gente, falando que bateram foi na nossa própria mãe, mas na verdade ele está sendo conduzido porque bateu na mãe dele. A motivação seria por conta de drogas, ou seja, ele é usuário de drogas e o que motivou a bater na própria mãe. Ainda segundo a Guarda Civil, existe uma medida protetiva. Vocês foram acionados? Via Copom. A denúncia era de que o próprio filho estava batendo na própria mãe. Qual a motivação? Pai, só agressão mesmo. Diz que ele é usuário de drogas. Usuário de drogas, possivelmente por conta das drogas, né? Vamos conferir agora também um caso em que um homem foi preso suspeito de uma série de assaltos em bairros da zona leste de Teresina. Ele usava uma moto e quando via uma mulher dirigindo, dizia que o pneu do carro dela estava furado. A mulher parava para ver e o ladrão dava o bote. Mostra aí, Matheus Oliveira. A Coordenação de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Piauí prendeu um indivíduo que aplicava um novo golpe na praça. Era o golpe do pneu furado. De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia Civil, o indivíduo abordava mulheres. Ele transitava pelas ruas da capital Teresina, em específico na Zona Leste, e após identificar as mulheres sozinhas dentro do veículo, utilizando colares, pulseiras, brincos de ouro, ele abordava com a motocicleta, informando que o pneu do carro estaria furado, para que essas mulheres pudessem parar e, neste exato momento, o indivíduo efetuar o golpe, subtraindo as joias, utilizando inclusive uma arma de fogo. Ele foi preso na região norte da capital Teresina, no bairro Buenos Aires. É um indivíduo que ele é responsável por 2 assaltos que aconteceram na Zona Leste, que ele abordou 2 mulheres em ocasiões distintas e através dessa ludibriação, de falar que o pneu do carro da vítima estava furado, ele aproveitava um momento de distração para pedir a subtração, fazer a subtração das joias, Esse indivíduo, posteriormente, ele foi identificado pela Polícia Civil e as vítimas efetuaram o reconhecimento. Inclusive, uma das vítimas, ela relatou para a gente que ela tinha observado anteriormente que ele já havia seguido ela. E nós já temos novas vítimas também que estão procurando aqui a Delegacia Geral para fazer o reconhecimento dele.
Ele já foi ouvido? O que ele reportou para os senhores? Não, ele foi ouvido já, o procedimento ele ainda está em trâmite para ser relatado e remetido para a Justiça e com certeza vão aparecer novas vítimas para identificação e a gente fazer novos pedidos de prisões em relação a esse indivíduo. A princípio seriam esses 2 casos que foram investigados e agora resultando na prisão dele. Isso, a princípio foram esses 2 casos que aconteceram na Zona Leste. O delegado Cláudio Mendes deu mais detalhes à TV Antena 10 sobre a prisão de um casal suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em janeiro desse ano no município de Aldeias Altas, no Maranhão. A mulher foi capturada em Timon, enquanto o homem foi localizado e preso em Teresina. O delegado relatou como o crime foi executado e destacou que a investigação reuniu elementos que apontam a participação direta dos 2 suspeitos. Conforme as apurações, o homem teria efetuado o disparo fatal e fugido do local na motocicleta conduzida pela companheira. Vamos assistir. Aí está o delegado da 18ª Delegacia Regional de Timon, delegado Cláudio Mendes. E aqui, Arnaldo, um casal foi preso acusado de homicídios. E o delegado conversando com nossa equipe para a gente saber qual a motivação da morte que este casal é acusado. Nós recebemos informações do delegado regional de Caxias sobre esse caso, sobre esse homicídio, e ele nos informou que possivelmente o casal foragido responsável por essa morte estaria morando aqui em Timon. Então nós passamos a investigar através da nossa divisão de inteligência e captura e conseguimos localizar. O primeiro que foi a mulher, né? Isso é um casal de namorados. Então, localizamos ela aqui em Timon, no bairro Parque Alvorada. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Nós conseguimos localizar um homem em Teresina, numa construção lá pelo bairro Renascença. Então, ele foi conduzido até aqui. Inclusive, ambos foram interrogados. Esse casal, eles são suspeitos, né? Suspeitos, porque eles foram julgados ainda, de terem participação no homicídio que aconteceu em janeiro desse ano, no bairro Lagoa da Mata, em Aldeias Altas, que é bem próximo de Caxias, que é da responsabilidade da Delegacia Regional. Então lá, esse indivíduo, motivado por vingança, se aproximou de um jovem de 25 anos e efetuou um disparo, um único disparo na cabeça dessa pessoa que veio a falecer no próprio local. Em seguida fugiu, subiu na garupa de uma motocicleta que havia sido pilotada pela namorada dele. Só que testemunhas verificaram essa situação. O delegado regional de Caxias instaurou o inquérito policial, apurou e descobriu a participação de ambos, solicitou a prisão preventiva e foi decretada pelo juiz de Caxias. Esse crime ele foi motivado por vingança por quê? Poucos dias antes, o autor do homicídio, ele estava num bar, tomando, bebendo, com os indivíduos lá, estavam embriagados, ou começou uma discussão, começou uma briga, e 5 pessoas agrediram ele bastante. Deixaram hematomas, inclusive ele perdeu parte da visão durante essas agressões. E ele, por conta disso, motivado pelo ódio, foi e matou esse jovem. Eu não sei se ele pretendia ainda matar os demais, porque ele é reincidente. Ele já foi condenado por homicídio aqui no Maranhão, né? Inclusive ficou 5 anos preso aí no presídio aqui mesmo de Timon, apesar de ter sido lá na mesma cidade que ele cometeu o crime, mas ele ficou preso aqui 5 anos, cumprindo pena, isso há 10 anos atrás, né? E agora cometeu friamente esse crime. Segundo as testemunhas, ele chegou e praticamente disparou a queima-roupa contra a cabeça da vítima. Delegado, a equipe ficou sabendo que essa mulher está grávida. Seria desse homem que ela é o namorado? Porque são namorados. Um mora em Teresina e outro aqui em Timon. Isso, exatamente. E na prisão dela, ela me disse que está grávida de 4 meses, não dá para perceber, né? É só o que ela informa dele, são namorados, já namoram há 3 anos, ela tem 34 anos, ele tem 29 anos, e como você disse, só que depois do crime é que eles vieram para cá, né? Ela morando aqui em Timon, ele em Teresina. E, inclusive, ela nem, segundo ela, não sabia nem onde que ele morava lá em Teresina, né? Mas aí a gente investigou e conseguiu chegar nesse indivíduo. Então tá aí o delegado Cláudio Mendes. Eu volto com você, Arnaldo, com esse caso de um casal que é acusado de um homicídio aqui no interior do estado do Maranhão.
Uma professora identificada como Andresa Santos morreu após um grave acidente nas proximidades do município Lagoa do Piauí. No mesmo veículo estava o prefeito da cidade de Tamboril do Piauí, Glauerte Coelho, e outras 3 pessoas. O grupo estava a caminho da capital Teresina. Mais informações com o nosso repórter Davi Petrola. Uma professora morreu após um grave acidente de carro na BR-316, no município de Lagoa do Piauí. A vítima foi identificada como Andresa Santos. Ela estava no mesmo veículo em que viajava o prefeito de Tamboril do Piauí, Glauerte Coelho, além de outros ocupantes. O grupo seguia com destino à capital Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro saiu da pista e capotou diversas vezes na rodovia. Ainda de acordo com a PRF, o veículo seguia no sentido Monsenhor Gil, a Lagoa do Piauí, quando o condutor perdeu o controle, rodou na pista e saiu do leito carroçal. Durante o capotamento, Andressa foi arremessada para fora do veículo. A hipótese levantada pela Polícia Rodoviária Federal indica que a vítima não usava o cinto de segurança no momento do acidente. Andressa chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Os demais ocupantes foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Foram levados inicialmente para o Hospital João Luiz de Moraes, em Demerval Lobão, e depois foram encaminhados para uma unidade de saúde na capital Teresina. Além da professora, outras 2 pessoas tiveram ferimentos mais graves. Os demais ocupantes sofreram apenas ferimentos leves. Em nota, a Prefeitura de Tamboril do Piauí informou que o prefeito e os outros passageiros estão fora de perigo. Andressa também atuava como coordenadora geral da Secretaria de Educação do município. A Prefeitura divulgou uma nota de pesar lamentando a morte da professora e destacando a dedicação dela à educação e à contribuição para a comunidade escolar. A análise preliminar da PRF aponta possível causa de acidente como a redução tardia ou ineficiente do motorista. O teste de alcoolemia não foi realizado porque os ocupantes foram levados para atendimento médico e o veículo foi removido do local. As circunstâncias do acidente agora seguem sob investigação da polícia. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais notícias em nosso boletim semanal. De volta com o nosso boletim semanal e vamos conferir agora uma reportagem especial da Record sobre o famoso cachorro caramelo que vem conquistando brasileiros de diferentes regiões. Acompanhe. Companheiro, presente em tudo quanto é canto. O vira-lata caramelo, sem raça definida, tem o status de patrimônio nacional. Totalmente essência do Brasil, qualquer lugar que você vai também você encontra um. As características que fizeram o caramelo conquistar o país são uma espécie de retrato bem-humorado de nós mesmos. Todo caramelo que você vê na rua, ele é meio doidinho, você já olha e fala, esse é brasileiro. São muito espertos eles. Este ano, o México reconheceu o caramelo como raça. A decisão da Procuradoria de Proteção Ambiental foi tomada para incentivar a adoção. O anúncio alimentou a disputa com o Brasil. Os caramelos é tudo brasileiro, parceiro. Quer mais que isso? A Mel é companheira de todas as horas para Maria. Muito saudável, comilona, um pouquinho teimosa, como a maioria dos cachorros caramelos que a gente encontra aí pelo nosso Brasil. Marlon e Simba não têm teto, mas são alimentados, vacinados e cuidados por moradores e comerciantes do centro de São Paulo. Pesquisas genéticas mostram que o caramelo não é uma raça, mas resultado de uma década de misturas entre diferentes linhagens. Então, a gente fazendo um top 10 de raças ali, vieram principalmente pastor alemão, né? Então, vieram raças de cães de companhia, como Poodle, Chihuahua, Spitz alemão. A veterinária mexicana comentou a polêmica. Creo que esto es una inspiración del reconocimiento que hicieron justamente en Brasil. Es un
tipo de perro que es sociable y que es resiliente, pero que a la vez es independiente. Nós encontramos a Goku passeando aqui pelo centro de São Paulo. E ela não parece muito preocupada com essa polêmica, não. Desde que não falte o passeio de todo dia, a água fresca e o petisco. Assim que chegar em casa, a diplomacia segue garantida. Né, Goku? Muito fofa, né? Mas a semana também foi marcada por uma manifestação realizada por policiais penais que pediram justiça pelo atropelamento do colega Gilvan Furtado Leite e da filha dele por um motorista embriagado no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. Eles cobram uma resposta das autoridades e a punição do responsável, Júlio César Carvalho Neu, que mesmo embriagado foi solto após pagar uma fiança de R$10 mil. Mais informações com Chico Filho. Este vídeo mostra o exato momento em que o atropelamento aconteceu no último final de semana, no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. O policial penal do estado do Maranhão, Gilvan Furtado, e a filha de 20 anos de idade estavam na moto. Jeane, a filha de Gilvan, se trata de uma pessoa autista nível 3. Os dois ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital de urgência de Teresina. O motorista que invadiu a contramão, provocando o atropelamento, estava visivelmente embriagado, como mostram estas imagens. O carro está aí, não devo nada a ninguém. Ele foi conduzido para a central de flagrantes, mas logo foi liberado após pagar uma fiança no valor de R$10 mil. Enquanto isso, Gilvan e a filha continuam internados aqui no hospital de urgência de Teresina. Gilvan teve traumatismo craniano e ainda se encontra na UTI aqui do hospital HUT. O estado dele é considerado grave. Já a filha, ela chegou a ser transferida para o quarto, mas os médicos identificaram uma lesão na coluna, além de um sangramento interno na cabeça. Amigos e familiares das vítimas foram até a Delegacia de Crimes de Trânsito, em Teresina, para reivindicar que justiça seja feita. Além de amigos e familiares, membros do Sindicato dos Policiais Penais do Maranhão, onde Gilvan trabalha como policial penitenciário, também participaram do ato, pedindo por justiça. Eu queria dizer que a palavra que define todos nós do sistema penitenciário hoje, os irmãos e amigos do Gilvan, é impunidade. Isso é um absurdo, sabe? R$10 mil é o que vale a vida de duas pessoas. Gilvan é um trabalhador exemplar, um policial exemplar, um policial dedicado, um pai dedicado, um homem amigo, que ele vinha com a filha como fazia todos os dias, e uma pessoa embriagada, certo? Em um veículo em alta velocidade. Nesse momento, ele já está colocando em risco a vida de uma pessoa. A partir do momento que você entra extremamente embriagado num veículo, você está transformando aquele veículo numa arma. E é inadmissível que a justiça não entenda esse caso como uma tentativa de homicídio. Nós já pegamos outras imagens desse rapaz, ele vinha em alta velocidade em outras vias. Graças a Deus, outras pessoas não foram atingidas por esse meliante. Então, assim, nós exigimos justiça. É porque esse caso não pode ser tratado como um simples acidente de trânsito. Nós entendemos que esse rapaz, e ele e outro mais, ele já tem passagens na polícia por receptação, né? Nós já andamos investigando algumas situações dele, pessoais. É um cara que, quando bebe, fica extremamente violento. É um cara que é agressivo. Então, assim, dá para ver no vídeo da abordagem ele extremamente agressivo com os policiais militares. Conversando com alguns policiais que estavam lá na hora, no dia, disse que ele realmente estava muito agressivo. Então, assim, é um absurdo. Como que está, então, a situação do Gilvan e da filha no hospital? O que é que vocês sabem? Olha, o Gilvan, ele encontra-se em estado grave ainda, né, na UTI, mas estamos em oração. Todos nós acreditamos que ele vai sair dessa, ele vai vencer, em nome de Jesus ele vai conseguir, mas a situação é muito grave, né? A filha, ela encontrava-se na UTI, mas graças a Deus ela já saiu da UTI, encontra-se na enfermaria, mas também requer cuidados especiais, né? E o que a gente pode fazer hoje é oração, e é o que nós pedimos para todos, é oração
pela restauração da saúde do Gilvan e da Jeane. O que vocês temem, então, já tendo presenciado esta realidade e o que vocês estão reivindicando agora? O nosso temor maior é a impunidade, né? É o que tanto é que quando, as informações que nós temos de outros policiais, que quando ele saiu, quando ele recebeu lá a soltura, na audiência de custódia, ele ainda saiu debochando, dizendo que ia sair para assistir o jogo. É um absurdo, é revoltante, entendeu? É uma situação que a gente não pode aceitar, entendeu? Então, assim, a justiça tem que ser feita, é um pai de família, né, que hoje está lá lutando pela vida e esse meliante está solto. Veja agora que um homem identificado como Carlos Alberto Pereira Lima, de 43 anos, foi morto com um tiro na Vila Meio Norte, no bairro Pedra Mole, na zona leste de Teresina. Ele trabalhava com reciclagem na região. Matheus Oliveira traz mais informações. O corpo estendido ao chão é de Carlos Alberto Pereira Lima, de 43 anos. Ele era conhecido na região do bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina, local onde ocorreu o crime, como Carlinhos. A gente foi acionado pelo CAD, por volta às 19 horas, e o nosso plantão compareceu ao local. A segunda informação, há um corpo, né, na via pública, um disparo de arma de fogo. Foi feito todos os levantamentos no local, a vítima identificada, inclusive entrevistado parentes, pessoas lá próximas. A princípio, a vítima não tinha passagens pela polícia. Trabalhava como coletor de reciclagens na região. Ele foi executado com apenas um disparo de arma de fogo. A suspeita, segundo levantada pela Polícia Civil, é de que apenas um indivíduo tenha participado do crime. Diz que essa pessoa trabalhava num condomínio e de pedreiro, vigia, mas também fazia coleta de material reciclável. Andava em uma bicicleta, a bicicleta estava lá, um facão na garupa e um disparo de arma de fogo na cabeça. Há informação de indivíduos numa motocicleta, mas isso aí precisa ser checado na investigação de segmento, que eu já fiz a distribuição para que o delegado responsável com a equipe já elucide esse crime, né? Porque investigação não é velocidade, é consistência. E essa consistência tem que ser demonstrada durante a investigação de segmento, já que a investigação preliminar trouxe alguns elementos já de convicção. O trabalho de investigação está sob a responsabilidade do DHPP. A polícia espera, em breve, atualizar o caso com informações dos envolvidos no homicídio e a motivação. Está sendo feito o levantamento, né? Nós estamos iniciando a instauração do inquérito policial que vai materializar todas as informações necessárias à elucidação do fato em toda a sua extensão. A Fundação Municipal de Saúde realizou coletiva de imprensa no Salão Nobre da Prefeitura de Teresina para esclarecer a população sobre a situação da vacinação contra a dengue. De acordo com a Fundação, a vacina contra a dengue produzida nacionalmente pelo Instituto Butantan está temporariamente suspensa por medida de precaução. Vamos conferir? O prefeito Silvio Mendes e a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Leopoldina Cipriano, convocaram a imprensa para explicar o que muda a partir de agora com a decisão do Ministério da Saúde que suspende o uso da vacina do Instituto Butantan contra a dengue. O Ministério da Saúde decidiu suspender a aplicação da vacina contra a dengue. Foi feita uma investigação, se constatou que a vacina produzida contra a dengue pelo Butantan, que é um órgão do Ministério da Saúde, ela não é apropriada e causou inclusive mortes. Isso é um fator gravíssimo, não é comum, graças a Deus,
e por isso mesmo ela foi suspensa, inclusive aqui em Teresina. As vacinas que estavam disponíveis na Fundação Municipal de Saúde, elas já estão sendo retiradas das unidades básicas de saúde. São 2 tipos de vacina, tem da Takeda e tem do Butantan. O Ministério suspendeu a do Butantan, que estava sendo aplicada nos profissionais da atenção primária. Então, essas vacinas estão sendo retiradas das unidades básicas de saúde e pedir à população que continue levando seus filhos para tomar as outras vacinas, inclusive a da dengue, que é da Takeda, que já vem sendo aplicada no país desde 2024 com toda segurança. Então, é um problema específico com uma vacina que está sendo tirada. Nós aguardamos ontem a nota técnica do Ministério da Saúde. Tão logo a nota saiu, a gente já mandou suspender a disponibilização dessas vacinas nas unidades básicas de saúde de Teresina. Só para não ficar dúvida nenhuma, assim, a Leopoldina está explicando direitinho. Existem em uso 2 vacinas. Existiam em uso 2 tipos de vacinas contra a dengue. Uma produzida pelo Butantan, que é essa que foi recolhida pela Fundação e no Brasil inteiro, pelos efeitos colaterais que teve, inclusive mortes. Teve gente que morreu. Quem? Trabalhador da saúde. Não foi um cidadão comum, foi uma pessoa que trabalhava com a vacina, que primeiro eles foram imunizados para poder atender os outros. E a outra vacina, ela continua sendo aplicada porque ela é segura. Ela é aplicada desde quando? Desde 2024, em crianças de 10 a 14 anos. Então, essa aí continua. O que a unidade de saúde aplicar, ela está sendo feita com responsabilidade, acompanhada pela vigilância da Fundação Municipal de Saúde. A vacina da Takeda, que é disponível para os jovens, crianças de 10 a 14 anos, não sofre alteração. Elas continuam disponíveis. Para os profissionais de saúde é que nós vamos aguardar o Ministério da Saúde nos orientar de quando vão estar disponibilizando essas novas vacinas. A Fundação Municipal de Saúde de Teresina recebeu 1.800 doses da vacina do Butantan. Aplicou 1.300 em profissionais de saúde e devolveu as 500 restantes ao Ministério da Saúde. Leopoldina Cipriano esclarece que os profissionais de saúde vacinados em Teresina não apresentaram sintomas graves. Todos os profissionais da Fundação da Atenção Básica que tomaram a vacina, que apresentaram alguns sintomas, foram sintomas leves, nada grave. Mesmo assim, os últimos que tomaram a vacina nos últimos 21 dias devem ficar atentos em apresentar qualquer um dos sintomas de complicação, deve procurar o serviço de saúde, a vigilância e a própria unidade básica de saúde para que a gente possa tomar todas as providências. A Fundação está atenta, a vigilância está atenta para evitar qualquer tipo de complicação pela utilização da vacina do Butantan. O prefeito pede que não se faça uso político da situação e garante que as outras vacinas são seguras. Algumas doenças foram extintas graças à vacina, graças a Deus. Como, por exemplo, a vacina contra a paralisia infantil, que é uma doença extinta no Brasil. Ela não está extinta no mundo. No mundo está extinta a varíola, que se conseguiu, através de vacina, de fazer isso. Então, é que não seja confundido com essa politização que aconteceu na pandemia da Covid. Pelo amor de Deus, são 2 coisas absolutamente diferentes. A população pode continuar vacinando suas crianças, seus idosos, contra a paralisia infantil, contra a difteria, contra todas as vacinas que estiverem na rede municipal, deve continuar sendo vacinado. Nenhum risco, absolutamente nenhum. Então a gente pede que continue as vacinas que estão distribuídas na rede municipal, elas são seguras e devem continuar sendo aplicadas. O que está suspenso, e aí foi a Fundação Municipal de Saúde, que em todo o Brasil, por recomendação do Ministério da Saúde, que for suspensa a aplicação da vacina contra a dengue pelos efeitos colaterais. Vacina tem uma fabricação complexa e ela não pode ser tratada com politicagem barata que prejudica a população. É coisa séria e tem tratado por quem conhece, pela ciência e pelo conhecimento científico que tem, seja os técnicos do Butantan, seja aqui o de Teresina, seja de onde estiver gente que se responsabiliza por essa aplicação tão importante para a população, principalmente a infantil, a criança, o idoso, para que a gente não morra de doenças que possam ser prevenidas. A
Amarilis Borba pede que a população faça sua parte no combate ao mosquito da dengue. Gente, por favor, você está com dor no corpo, dor no caroço dos olhos, dor nas batatas das pernas, pode ser dengue. Por favor, hidrate. Como é que eu sei que eu estou hidratado? Urinando transparente, feita água que bebe 24 horas por dia. Se a boca está ruim, está amarga, bota um pouquinho de açúcar, bota um pedacinho de rapadura, como um pedacinho, uma ponta de um chocolate, de um doce, mas urine transparente, feita água que bebe. Do primeiro dia do sintoma até 1, 2, 3, 15 dias a contar do primeiro sintoma, porque o perigo é depois que a febre baixa, tá certo? Portanto, e só a última coisa, criar mosquito não tem valor comercial. Magalu não compra, Açaí não compra, Mateus não compra, Casa Bahia não compra. Portanto, criar mosquito só vai lhe dar despesa grande e talvez até a morte. O Corpo de Bombeiros do Piauí encerra a 4ª turma do curso de resgate veicular 2026 com simulado operacional em Teresina. A capacitação reuniu forças de emergência para aperfeiçoar técnicas de salvamento e atendimento a vítimas de acidentes automobilísticos. Veja mais detalhes na reportagem de Chico Filho. O estacionamento do Teresina Shopping foi palco de uma semana inteira de treinamentos com equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Grupamento Aéreo da PM do Piauí e SAMU. O encerramento aconteceu no 5º dia, com a entrega de brevês e certificados dos participantes do curso de resgate veicular. É um curso extremamente técnico, onde os operadores, ao final do curso, terão condições de atender qualquer ocorrência de acidente automobilístico graves. Durante esta semana, quem passou pelas proximidades do estacionamento do Teresina Shopping se deparou com um cenário assim. Cenas de acidente no trânsito, mas é exatamente a intenção do treinamento. É provocar o cenário mais real possível para proporcionar uma total realidade durante o treinamento, deixando os profissionais ainda mais preparados no atendimento de uma ocorrência de emergência. Com essa estrutura é o primeiro no Piauí, com essa estrutura. Tivemos cursos menores, mas com essa estrutura, com esse nivelamento, nós estamos pela primeira vez tendo essa possibilidade de receber o curso aqui no Piauí. Nós temos no nosso estado, vamos dizer assim, muitos acidentes envolvendo o veículo de 2 rodas, né? E inclusive impactando as redes hospitalares, então é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que enfrentar juntos, né? Na questão do resgate, que é a última, vamos dizer assim, a última ponta, né? No certo mesmo, o ideal era a gente evitar o acidente, né? Não fazer, assim, se Deus quisesse, não abençoar a gente não usar o treinamento. Mas não é a realidade é que a gente tem tido muitos acidentes, principalmente envolvendo veículos de 2 rodas, e ele é um veículo, vamos dizer assim, muito frágil no sentido da preservação da vida, né? Quando está envolvido num acidente, porque ele caiu no chão, provavelmente ou a escoriação vai quebrar algum osso do corpo, né, ou machucar algum órgão interno. Então, essa conscientização hoje, quer dizer, esse treinamento não deixa de ser também, principalmente num local desse, de ampla visibilidade e tudo mais, para as pessoas se conscientizarem, né, e tipo assim, rapaz, eu não quero fazer uso daquele equipamento, eu não quero entrar naquela ambulância. O uso de helicóptero no atendimento de uma ocorrência de urgência em casos de acidentes de trânsito significa mais agilidade no socorro da vítima. E por isso, o BOPAE também recebeu instruções no curso que também contou com a participação de instrutores de outros estados e até internacionais. Uma vez que a aeronave consegue chegar mais rápido ao local, é de suma importância que esse atendimento seja o mais breve possível. E a aeronave proporciona isso às equipes do bombeiro, do SAMU, para que essa vida seja salva o mais rápido possível. Então o BOPAE emprega a sua estrutura através da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança, com a Gerência de Operações Aéreas, dando esse suporte ao Corpo de Bombeiro, ao SAMU e todas as outras forças envolvidas em acidentes onde ocorram pessoas encarceradas em acidentes veiculares. No momento em que acontece um curso como esse, a gente consegue adentrar a realidade do bombeiro,
se capacitar melhor, ter uma formação que vai fazer com que o serviço prestado, tanto pela equipe do bombeiro quanto as outras instituições envolvidas no atendimento, seja feito de maneira mais prática, mais correta, visando o bem maior, que é justamente salvar aquela vida. Vamos agora a Timon para mostrar as prisões de 3 adultos e a apreensão de 2 menores envolvidos em uma série de crimes na região. Um dos líderes do bando trabalhava como piloto de aplicativo, usando um nome falso, e era responsável por assaltos aos próprios colegas motoqueiros. Em uma casa no bairro Miguel Arraes, a polícia apreendeu drogas e arma de fogo. O endereço dos investigados é encontrado. Ao perceberem a presença da polícia, eles não abrem e ainda tentam esconder os flagrantes. Deita! A operação da Delegacia Regional de Timon, através da DICAP, com apoio da DAI, Delegacia do Adolescente Infrator, efetuou a prisão de 5 pessoas, sendo 3 adultos, 1 homem e 2 mulheres, além da apreensão de 2 adolescentes por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A DICAP, Divisão de Inteligência e Captura, já estava monitorando o homem de 22 anos pelos crimes de roubo a mototaxistas aqui na cidade de Timon. Assim, os policiais conseguiram encontrar em uma residência localizada no bairro Miguel Arraes. Além dele, outros indivíduos foram conduzidos aqui para a Central de Flagrantes de Timon. Nós descobrimos que um indivíduo de 22 anos, já conhecido da polícia por cometer crimes de roubo a pilotos de aplicativo, estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo juiz da 2ª Vara Criminal. Então nós passamos a monitorar esse indivíduo, descobrir onde é que ele dormia, a casa que ele frequentava, quem era a namorada. Segundo o delegado, durante a abordagem no endereço investigado, os indivíduos jogaram para a residência vizinha várias porções de maconha, uma arma de fabricação caseira, 38, além de uma balança de precisão e um simulacro de uma pistola, que foram apreendidos. Cercamos todo o imóvel e batemos na porta. Quando batemos na porta, os indivíduos começaram a lançar por cima do muro para a casa vizinha várias porções de maconha, uma arma de fabricação caseira municiada com 2 munições calibre 38, um simulacro de pistola, uma balança de precisão. Então o policial estava lá, quase caía na cabeça do policial desse material. Então ele já nos informou que haviam jogado esse material. Foi que eu determinei o arrombamento da porta, do portão da residência, e fizemos a evasão tática. E no interior da casa nós encontramos 5 pessoas. Dessas 5 pessoas estavam foragidos, né? Logo recebeu voz de prisão em razão do mandado de prisão. Além dele haviam 2 mulheres, uma era a dona da casa, uma outra mulher que também residia lá, né? Inclusive ela tem passagem quando menor por tráfico de drogas, e 2 adolescentes, também com passagens como adolescente por crime de roubo. Alguns dos conduzidos já possuíam passagens pela polícia e vinham sendo investigados por roubos realizados a motociclistas durante a noite, na BR-226. E o interessante é que esses indivíduos vêm sendo também investigados por crime de roubos que estão acontecendo à noite contra pilotos de aplicativo. Interessante porque ele utilizava uma moto alugada, né, o foragido, e trabalhava com moto aplicativo. E o interessante é que ele não tem habilitação, ele pediu para um parente alugar essa motocicleta, esse parente alugou e deu para ele ficar trabalhando durante o dia, e à noite ele praticava assalto contra os companheiros de trabalho. As abordagens vinham acontecendo durante a noite na BR-226, próximo ao retorno que acontece em frente a um condomínio de casas que tem ali, para ir em direção a MA-040 para o Miguel Arraes. Então quem fez esse percurso nos últimos dias, que teve moto tomada de assalto, eu peço até que vá até o 2º DP para fazer o reconhecimento desses indivíduos, porque eles estão cometendo esses crimes, utilizando justamente esse simulacro de pistola e essa arma que foi apreendida. Mas hoje eles foram autuados apenas pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, né? E além disso foi dado cumprimento ao mandado de prisão de um dos indivíduos. Então todos
os 5 vão responder por esse crime e será informado ao Poder Judiciário. A semana também foi marcada por uma tentativa de sequestro de 2 adolescentes na cidade de Campo Maior, no Piauí. Elas foram abordadas no meio da rua por um motorista em um carro. Após ser detido e solto por estar fora do flagrante, o suspeito teve sua prisão preventiva decretada e acabou preso novamente. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que uma das vítimas pulou do carro em movimento para fugir do suspeito. Confira os detalhes. Nas imagens, 2 adolescentes caminham tranquilamente por uma rua de Campo Maior após saírem de uma festa. Segundos depois, um carro se aproxima das jovens. Ao perceber a situação, uma delas corre imediatamente. A outra é abordada pelo motorista e colocada dentro do veículo. O carro chega a sair do local, mas a adolescente consegue abrir a porta e se jogar para fora, escapando da ação criminosa. Pelas imagens, o autor forçou essa jovem a entrar na parte de trás do carro, inclusive usando até de certa forma de atos agressivos. No momento que o autor arrancou com o carro para sair, essa jovem, de forma esperta, ela conseguiu abrir a porta do carro e se jogou na rua, vindo a ter ferimentos leves e, consequentemente, a fugir dessa tentativa de sequestro, né? O homem suspeito de tentar sequestrar as 2 adolescentes, ambas de 13 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Piauí. Ele já havia sido detido no último sábado, mas após o avanço das investigações, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi atualizada pelo Poder Judiciário. A identificação do suspeito foi possível por meio do Sistema de Policiamento por Inteligência Artificial, o SPIA. Em depoimento, ele negou inicialmente qualquer envolvimento, mas ao ser confrontado com as provas reunidas pelos investigadores, admitiu que abordou as adolescentes e alegou ter oferecido uma carona. Na ocasião, como o autor não se encontrava em situação de flagrante, ele foi ouvido e liberado. Ocasião em que ele alegou que apenas ofereceu carona para as meninas. Fato esse que não encontra cabimento, uma vez que as meninas, além de ter reconhecido ele como autor da tentativa de sequestro, ainda falou que ele forçou elas a entrar no carro usando uma arma de fogo. Realizamos a representação pela prisão preventiva desse autor, nós conseguimos localizar ele e realizar a prisão preventiva dele. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. E o nosso boletim semanal fica por aqui, mas durante todo o domingo você continua muito bem informado acessando o nosso portal a10mais.com. Mais jornalismo local amanhã às 6 da manhã no Piauí no Ar, com a Beatriz Ribas. Agora você fica com Todo Mundo Odeia o Cris e a programação nacional da Record. Até a próxima!